Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do cenário econômico de hoje. Vamos lá, primeiro um dado do IBGE, caiu o desemprego, houve uma redução do desemprego do país, mas o ritmo está bem lento. A gente vai explicar exatamente o que aconteceu exatamente para termos no ano de recuperação econômica, no segundo ano de recuperação econômica, mas o desemprego cai lentamente. Houve um recuo também no nível de atividade industrial da Fiesp, o dado é de maio, coincidentemente o mesmo dado do desemprego, as coisas evidentemente têm relação entre si. As passagens aéreas tiveram aumento no primeiro trimestre. Quando começou-se a cobrar pela bagagem, havia uma expectativa de redução dos preços. Mas a gente tem que levar em conta também, obviamente, tem um outro dado extremamente importante. Houve aumento na cotação do dólar, houve aumento também no preço do querosene, ou seja, do combustível de aviação. Nas empresas aéreas tem isso, uma das principais commodities ali para poder continuarem voando. Vamos lá. Um mega recall da Fiat de mais de 220 mil carros, ou seja, mais de 220 mil donos desses automóveis estão sendo chamados justamente para recuperar, fazer um conserto num problema ali da ignição do carro. E no estúdio, Rodrigo Sawaia, da Absolar, da Associação Brasileira de Energia Solar, vai conversar conosco porque os movimentos de energia solar no país têm avançado e a gente tem informações sobre isso. O Rodrigo está aqui conosco justamente para discutir um pouco mais este tema. O cenário econômico está no ar. O desemprego medido pelo IBGE, ou seja, a gente fala de taxa de desocupação, ou seja, esse desemprego reduziu-se agora no mês de maio. Na verdade, uma medição que o IBGE faz de trimestres móveis, ou seja, o trimestre começado lá em março, abril e maio, terminado em maio, segundo esses dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas a queda foi bem pequena e ela, de alguma forma, explica as duas grandes verdades da economia brasileira neste ano. Nós vamos crescer mais do que crescemos no ano passado, ou seja, vamos continuar a recuperação econômica. O ano passado saímos daquela crise monumental pela qual passamos no final de 2014, 15, 2016, mas a gente vai crescer bem menos do que esperávamos e isso evidentemente se reflete nas taxas de desemprego que têm caído, mas estão caindo bem pouquinho. Vamos dar uma olhadinha nesses números porque eles são bem eloquentes em si quando a gente olha. Agora em maio de 2018, ou seja, é o trimestre móvel, então é março, abril e maio, esse trimestre chegou agora a 12,7% da taxa de desemprego no país. Se a gente olhar agora para abril de 2018, ou seja, 12,9%, esse é o detalhe, ou seja, de mês a mês. Esse é o trimestre terminado em abril. Nós estamos falando de fevereiro, março e abril, ou seja, de um trimestre para o outro, quando a gente pega num dado um pouquinho maior, houve uma redução de 0,2%. Obviamente que isso é um dado a ser comemorado porque é uma redução do desemprego, mais gente se desocupada na pesquisa da PNAD contínua do IBGE, mas a redução é muito pequena. Se a gente olhar para um outro dado, olhando agora para maio de 2017, ou seja, o mesmo trimestre terminado em maio de 2017 com 2018, a redução foi um pouquinho melhor. 13,3% era lá no ano passado, nessa mesma época, e agora 12,7%. Mas vamos continuar com esses dados porque tem outra explicação aqui. Em maio de 2018, como a gente viu, esse é o dado agora atualizado do IBGE, foi divulgado hoje 12,7%. Em fevereiro, que é o trimestre anterior, ou seja, 3 meses antes, era de 12,6%, ou seja, a diferença ainda tem um 0,1 a mais. É estatístico, mas é estatístico de mais gente desocupada. São 13,12 milhões de pessoas, 13 milhões e 200 mil pessoas, ou seja, trabalhadores desocupados, sem contar porque as estatísticas às vezes não conseguem medir um dado extremamente preocupante, que é o que se chama de desalentados, gente que já nem procura mais emprego e, obviamente, nem sempre é captado por essas pesquisas todas. Aqui a gente tem dois fatos para explicar essa recuperação lenta do desemprego, ou seja, a recuperação lenta do emprego, né? Ou seja, na geração de postos de trabalho, de novos empregos mais lenta do que se esperava. A gente teve um começo de ano muito mais frio do que se esperava, embora com recuperação da economia, foi o que eu disse anteriormente. A gente está crescendo mais esse ano do que crescemos no ano passado. A gente está vindo já de um ano positivo, 2017 o PIB cresceu 1%, diferentemente de 2016 que tinha caído, 2015 também tinha caído. Só que, de alguma forma, ficou mais fria essa economia.
Nós temos dois fatores, a gente fala deles com muita frequência aqui no cenário econômico, que são, por exemplo, o cenário internacional, e isso tem afetado boa parte dos investimentos e dinheiro que vem justamente para mercados emergentes, como é o caso brasileiro. Os juros americanos subiram, isso drena recursos das empresas, por exemplo, do mercado de ações aqui no Brasil, ou de novos investimentos. Embora ontem a gente tenha tido uma boa notícia, ontem teve o leilão das linhas de transmissão, e o deságio foi gigantesco. Nesse caso, quanto maior o deságio, melhor, ou seja, porque é exatamente o preço máximo que aquela operadora vai poder cobrar, e isso que significa, digamos, uma redução no preço da energia elétrica lá na frente, quando, obviamente, a energia passar por essas linhas de transmissão. E ali houve uma competição muito acirrada de empresas, houve deságio acima de 60% em alguns casos. E isso é muito bom, ou seja, há uma expectativa muito grande de investidores no Brasil. Mas são sempre investidores que olham para o longo prazo, porque sabem que a crise brasileira é temporária. Se a gente olhar para o histórico brasileiro, isso demonstra claramente, mas enfim, há um investimento. Mas nesse momento, os investimentos que poderiam gerar emprego rapidamente, a gente vê boa parte do setor ainda parado. A gente vai falar disso daqui a pouco com relação à indústria. Mas esses números aqui demonstram claramente, esse é um dado internacional e tem o dado doméstico. O dado doméstico é o período eleitoral. Já era previsto, boa parte dos investidores reclama disso, mas convenhamos, a cada 4 anos tem uma eleição presidencial, é da democracia, está previsto na Constituição e vai acontecer. Obviamente que tem muita gente ainda com especulação eleitoral, porque as pesquisas são muito claras. Se a gente comparar com pesquisas de eleições anteriores, quase nada do que é previsto acontecer nessas primeiras pesquisas, de fato, acontece em outubro, quando o voto verdadeiro ali vai eleger alguém. Bom, vamos seguir para falar justamente do desemprego, porque parte da explicação dessa recuperação lenta da economia está na próxima notícia, que a Gabriela Santino vai nos contar. O indicador de atividade industrial do maior parque industrial do país, nós estamos falando de emprego com alta qualidade, ou seja, emprego normalmente de valor agregado, com salários maiores, que é exatamente da indústria e transformação de São Paulo, o indicador de atividade industrial caiu. Gabriela, conte-nos, por gentileza, detalhes dessa notícia. Foi divulgada hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. É um indicador de nível de atividade da indústria paulista, que é medido pela Fiesp e pelo Ciesp, caiu, na verdade, bastante em maio, se comparado a abril. Foi uma queda de 10,2%. Essa diminuição foi influenciada principalmente pelas vendas reais, que caíram 16% no mês, e pelas horas trabalhadas na produção, com queda de 2,3%. Outro índice que caiu pesando no INA, como é chamado, foi o nível de utilização da capacidade instalada. Caiu 1,8% em maio. Entre os setores pesquisados, valem alguns destaques. Olhem só, metalurgia básica caiu mais de 18% e o setor de veículos automotores, que teve queda de 6,2% em maio. Segundo aí o presidente da Fiesp e do Ciesp, mais uma vez o que pesou? A greve dos caminhoneiros agravou uma situação que já vinha em ritmo lento, de acordo com José Ricardo Roriz Coelho. Ele diz ainda que para os próximos 3 meses não vê nenhuma chance, nas palavras dele, nenhuma chance de recuperação da atividade industrial, que deve ter resultados piores que o primeiro trimestre deste ano. Piotr. Muito obrigado, Gabriela. Esse dado que Gabi nos trouxe aí, essa coisa dos próximos 3 meses, o dirigente não vê nenhuma chance de recuperação do que foi perdido. Isso é ruim para a economia, porque a gente fala de expectativa negativa. E uma expectativa negativa normalmente gera outra expectativa negativa de um setor que é associado, que de alguma forma tem interferência do setor industrial, no caso da indústria de transformação de São Paulo. Bom, aliás, a greve dos caminhoneiros impactou justamente também nesse emprego de maio. Muita gente, por exemplo, deixou de buscar emprego porque tinha problemas para passar pelas estradas, essas coisas todas, os dados que a gente mostrou agora há pouco do IBGE também. Bom, vamos falar sobre as mudanças no cheque especial, para tentar frear a inadimplência justamente no cheque especial, ao mesmo tempo em que os bancos agora terão de oferecer regras mais claras e melhores condições de pagamento para quem entrar justamente ali naquele limite do cheque especial. As regras começam no dia 1º de julho, agora domingo, obviamente vale a partir de segunda-feira, mas a partir da semana que vem os bancos terão de oferecer ao cliente uma taxa de juros menor para aquele cliente que utilizar 15% do limite por mais de 30 dias, ou seja, por 30 dias seguidos. Ficou muito tempo nisso e o banco terá de ser insistente nessa proposta. A cada 30 dias ele tem que refazer uma proposta para justamente tirar aquele cliente da condição de inadimplente do cheque especial.
Tem outras regras também, vamos lá, só para a gente seguir aqui. O banco tem que avisar o cliente toda vez que ele entrar no limite. Do ponto de vista da lógica que existe hoje, se você tem um limite, você passou, você acompanha, tudo bem, o banco paga o cheque, não devolve o seu cheque porque está dentro do seu limite. Agora o banco tem que avisar, mesmo que você já saiba, o banco tem que lhe avisar para dizer, olha, você está usando cheque especial. E se está usando cheque especial, está pagando juros também, obviamente. A transparência na contratação do crédito, ou seja, o banco não pode colocar um crédito de cheque especial na sua conta, ou seja, você tem um limite sem você ser avisado e concordar com aquilo. Os bancos ofereciam isso, levando-se em conta, temos aqui um cliente bom, e aí o cliente acabava se acostumando, não percebendo aquilo e ia pagar juros daquilo. Uma opção de juros mais baixos, ou seja, toda vez que ele está na dívida, foi exatamente aquela situação, os juros têm que ser mais baixos, uma tentativa de tirar o cliente ali. Se o cheque especial, por exemplo, cobra 13%, 14% ao mês, eu tenho que oferecer uma alternativa de taxa de juros bem mais baixa que isso, para ele pagar aquela dívida do cheque especial. E por fim, tem uma outra coisa que os bancos adoravam fazer, e isso agora passa a ser irregular, a clareza entre saldo real e limite. Sabe o que é isso? Você, por exemplo, tinha R$1.000 na sua conta, mas o seu limite era de mais R$1.000. Então aparecia ali como saldo disponível para saque ou para resgate ou para qualquer coisa, R$2.000. Não tinha R$2.000, você tinha R$1.000. Seu dinheiro era de R$1.000, o outro R$1.000 era o que o banco te emprestava, cobrando juros altíssimos. Então agora a clareza entre saldo real e limite. Falando um pouquinho mais em consumidor, as passagens aéreas ficaram mais caras no primeiro trimestre deste ano. Havia toda a expectativa depois ali da cobrança por parte das bagagens, a bagagem extra, que isso ia reduzir, mas tem também o custo do querosene, enfim, o fato é que ficou mais caro para o consumidor. O repórter Marcelo Castilho está no Rio de Janeiro e tem mais detalhes. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, boa noite, Piotto. Boa noite a todos. Nos 3 primeiros meses deste ano, Piotto, o preço médio das passagens aéreas nos voos domésticos no Brasil subiu quase 8% em comparação ao mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada hoje pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Com isso, a tarifa média em voos nacionais chegou a R$ 361,03, ante os R$ 334,49 registrados no primeiro trimestre do ano passado. De acordo com a ANAC, pesaram nas tarifas fatores como a valorização do dólar, que entre janeiro e março teve uma alta de 3,2% em comparação com o mesmo trimestre de 2017. O aumento da cotação da moeda americana influenciou também o custo do combustível usado pelas aeronaves, o querosene de aviação, que acumulou alta de 18,5% no trimestre. Aliás, os custos de combustível, arrendamento, manutenção e seguro de aeronaves juntos representaram 49,6%, ou seja, quase metade dos custos e despesas dos serviços aéreos públicos das empresas brasileiras. Os técnicos da ANAC disseram, quando perguntados pelos jornalistas hoje, que ainda não tem condições de medir os efeitos daquela resolução de dezembro de 2016 da agência que liberou a cobrança separada das bagagens. Segundo eles, só depois de 5 anos é que vai dar para se mensurar o real impacto disso. Na época, a promessa era que as passagens iriam ficar mais baratas e isso a gente sabe que não aconteceu. Essa cobrança, vale lembrar, começou em junho do ano passado, depois de questionamentos na Justiça. A suspeita é que os preços não caíram motivou o Tribunal de Contas da União a instalar uma auditoria para verificar os reais efeitos da medida. E comparando o primeiro trimestre de 2018 com o de 2017, a compra de passagens nos voos domésticos cresceu 3,4%. Piotto? Muito obrigado, Marcelo. Bom, vamos falar desse mega recall da Fiat. São vários modelos, são 223, vamos dar uma olhadinha aqui. Renato, me dá a tela, por gentileza. Olha, são 223.034 veículos, os modelos da Fiat Chrysler. Vamos lá. Argo Uno, Mobi, Toro, ou seja, todas as versões de 2018 e 2019. Os modelos Argo, Uno, Mobi e Toro. Esse Mobi é bem novo, inclusive, um modelo bem novo da Fiat. Vamos seguir aqui, perdão. Vamos lá. A outra parte dos modelos é o Gran Siena, Strada, Palio Weekend e Fiorino, ou seja, motores 1.0 e 1.4, normalmente 18 e 19, 17 e 18, 18 e 18, ou seja, são carros muito recentes, ou seja, de lançamentos recentes. Vamos lá. Os problemas são esses: substituição dos relés dos sistemas de ignição e injeção de combustível. A eventual falha dos relés poderá acarretar o funcionamento irregular do motor, em casos extremos, o seu desligamento inesperado, com riscos aos passageiros
e terceiros. Ou seja, o carro pode desligar completamente e você ficar na mão. Aí você tem, obviamente, que passar na Fiat, se você tem um modelo desse, para poder fazer a substituição. É obrigado a atender você, não tem custo algum. O 0800 707 1000 e fiat.com.br para você ter informações, ou se não, recorra ao Procon também. Vamos seguir agora para falar do mercado financeiro. Hoje é sexta-feira, vamos dar uma olhadinha como fechou o mercado hoje. Nós tivemos uma semana de altos e baixos, o dólar passou dos 3,80, continuou os 3,80, vamos dar uma olhadinha. O Ibovespa hoje, a alta chegou a ser maior, chegou a 73 mil pontos durante o dia, terminou um pouquinho abaixo, mesmo assim uma alta de 1,39, 72.762 pontos. Na semana o Ibovespa se valorizou 3%, esse é um bom sinal. E no mês ainda nós temos aquele período mais ruim da Bolsa, uma queda de 5,20%. Se a gente olhar o dólar comercial agora, 3,87%, uma alta de quase 0,5%, 0,49%, ou seja, o dólar está se aproximando dos 3,90 de uma forma gradual, não como aconteceu tempos atrás, mas enfim, na semana uma valorização acima de 2,5% e no mês 3,89%. Vamos seguir aqui com outra informação das ações da Petrobras, que a gente sempre fala aqui. A Petro 4 são as ações preferenciais, alta de 3,37%, na semana 8,95%. Ou seja, as ações da Petrobras estão se recuperando, mas no mês ainda uma queda de quase 10%, só para ter uma ideia. Nós estamos fechando o mês, fechando a semana, isso dá uma ideia de como que oscilou bastante, como que a Petrobras perdeu valor nos últimos tempos, embora essa recuperação na semana aqui que a gente viu. E a cotação do petróleo, vamos lá, hoje subiu 2,29 o tipo Brent e o tipo referencial aqui no Brasil, que a gente usa o WTI, 1,25% de alta. No mês, alta de 2,10 o tipo Brent, que é o negociado em Londres, e 10,74% no mês, o tipo WTI, que é o petróleo texano. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre energia solar, é um assunto que é bastante recorrente aqui no cenário econômico. Rodrigo Sawaia, da Absolar, está conosco aqui, e justamente para tentar entender, porque há vários projetos avançando em energia solar, e isso é extremamente importante para esse país que tem sol à vontade e muito talento para fazer as coisas acontecerem. Vamos lá, no intervalo a gente volta em instantes. Já de volta com o cenário econômico aqui dos estúdios da B3 pela TV Brasil e com o presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Rodrigo Sawaia. Rodrigo, bem-vindo uma vez mais. Muito obrigado, um prazer. Aliás, eu fazia menção, vou contar ao quem nos acompanha agora, o nosso bastidor de há pouco. Rodrigo me manda com frequência uma série de noticiários do setor e me manda pelo sistema de WhatsApp. Esse é o grupo bom, né? Não é um grupo, mas ele me manda individualmente. Enfim, uma série de avanços. E tem um dado aqui que a energia solar de casas, o número de casas com energia solar aumentou 10 vezes no último ano. Quando a gente olha para os dados, é bastante impressionante, Piotr. A potência que o Brasil tinha instalada em energia solar fotovoltaica saltou de meados de 2017 para meados de 2018, 10 vezes no período. Significa dizer que é o equivalente a abastecer 10 vezes mais residências de fato. Então, quando a gente olha naquele momento e compara com agora, em 2016 a gente estava abastecendo por volta de 60 mil residências com energia solar fotovoltaica no Brasil e agora a gente está passando de 600 mil residências abastecidas por essa tecnologia. Isso é crescimento do tamanho do Brasil, né? A gente adora falar que na China tudo acontece, quando acontece é grande, mas é o caso brasileiro também. É o caso brasileiro. 10 vezes em um ano é um número bastante importante, né? É bastante significativo e isso justamente porque o Brasil tem sol de excelente qualidade. Então, o que leva o Brasil a ter um crescimento chinês em energia solar fotovoltaica é porque o nosso sol é um dos de melhor qualidade do mundo para o uso dessa tecnologia. Aliás, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que nós teremos agora no próximo mês de novo bandeira vermelha 2, é aquela que cobra mais caro na conta de luz. A razão é que faltou chuva, ou seja, nós temos reservatórios com menos potencial de gerar energia hidrelétrica, ou seja, se faltou chuva quer dizer que sobrou sol, é uma coisa muito fácil para a gente entender, no caso brasileiro, chove ou faz sol, não é? Exatamente, Piotr, e nós precisamos aproveitar esse sol que agora pode trazer economia. Eu tenho até algumas informações importantes sobre esse tema que você acabou de mencionar. Primeiro, por que a conta de luz sobe quando falta água no Brasil? Porque a gente faz uso de termoelétricas emergenciais
gerando energia elétrica, por exemplo, com óleo diesel, a preços muito elevados, chega a se pagar R$ 800 1 megawatt-hora de energia com essas termoelétricas, e isso, claro, também polui o ambiente e gera também poluição que pode ser prejudicial para a nossa saúde, não só para o meio ambiente. A gente poderia estar usando o sol nesses momentos de seca, onde o sol é abundante e intenso, para gerar energia com a solar fotovoltaica. E a boa notícia é que no leilão desse ano, a fonte solar fotovoltaica vendeu a preços recordes para essa tecnologia no Brasil. A gente vendeu a menos de R$ 120 o megawatt-hora de energia. Foi, na verdade, R$ 118,07. Ou seja, em vez de pagar R$ 800 o megawatt-hora para usar termoelétricas mais onerosas quando falta água, poderíamos e devemos cada vez mais usar o sol para gerar energia por volta de R$ 120 o megawatt-hora, muito mais barato e sem o impacto ambiental. Rodrigo, vamos repetir esses números. Eu tenho uma contratação emergencial de termoelétrica que é poluente e que oscila por demais, porque eu tenho um custo do combustível que é internacional e o dólar subindo a R$ 800 o megawatt. Exatamente. E eu consegui contratação efetiva de energia solar por R$ 118. R$ 118,07. Isso demonstra claramente, é uma questão aritmética simples, que todo mundo consegue fazer essa conta, o quanto que isso é muito mais barato. E sustentável. Exatamente. Sustentável do ponto de vista do setor em si, ou seja, economicamente para as empresas, e porque nós vamos ter sol, nós vamos ter a matéria-prima para gerar energia elétrica. E é sustentável por um terceiro fator muito importante que você trazia no programa de hoje, no bloco anterior, a geração de emprego de qualidade. Essa tecnologia, nós geramos com energia solar fotovoltaica, no ano passado, mais de 20 mil empregos novos para o Brasil. Então, uma parcela daqueles empregos que a gente mostrou que puderam aliviar o desemprego brasileiro, estão vindo sim de energia solar fotovoltaica. E esse ano o nosso setor deve crescer de novo mais de 100% no ano e vamos mais uma vez ajudar o Brasil gerando empregos de qualidade. Quer dizer, as contratações têm acontecido do ponto de vista de seja regulatório ou de ter interesse de investidor, isso está acontecendo, está avançando? Está avançando. O que falta ainda, Piotr, que seria muito importante, é um sinal claro do governo. O governo fez um planejamento de contratação da fonte solar para os próximos anos, aquém, a nosso ver, da potencialidade do Brasil. Por quê? Porque ele fez a conta considerando um preço antigo da energia solar. Então, a nossa expectativa é de que esse ano, com os preços novos e recordes que o Brasil teve em energia solar fotovoltaica, o governo aumente o protagonismo dessa fonte nas contratações e, quem saiba, possa ainda esse ano fazer um novo leilão para que a fonte solar possa ajudar a aliviar esse preço. Ele pode fazer isso a partir de agora, uma contratação maior, rever o tamanho da contratação de energia solar? Com certeza. Até o final desse ano sairá um novo planejamento para os próximos 10 anos do setor elétrico brasileiro e a nossa recomendação é que o governo revise para cima o papel que a energia solar fotovoltaica pode ter, já que a nossa energia agora é barata, ela é rápida de implementação no sistema e ela é sustentável. Ou seja, eu tenho a tecnologia que faz com que eu consiga captar o raio solar para poder gerar energia, essa tecnologia ficou mais acessível, o que quer dizer mais em conta do ponto de vista de custo financeiro? Exatamente, barateou, porque baratearam os sistemas, inclusive no mundo, esse ano está sendo um ano bastante importante para a fonte solar fotovoltaica. O preço dos equipamentos continuam caindo forte, aumentou a eficiência dos equipamentos também, e essa combinação com agora a gente ter mais empresas atuando aqui no mercado brasileiro, ou seja, maior competição no mercado também, tem pressionado os preços para baixo. As contratações, você fez menção, o governo pode rever isso ao longo do ano. Mas eu tenho condições, se o governo quiser aumentar consideravelmente o tamanho da contratação, de ter na outra ponta quem consiga fornecer? Temos por dois motivos importantes. Primeiro, porque o Brasil está desenvolvendo e estruturando fabricação no país. Temos 30 fabricantes operando no Brasil que conseguem produzir todos os equipamentos necessários para um sistema fotovoltaico aqui no nosso território nacional. Além disso, a gente também pode usar equipamento internacional e o mercado mundial está bastante aquecido. No setor solar fotovoltaico também uma boa oportunidade. Mas além do lado dos equipamentos, nós temos todo esse lado da prestação de serviços. Então, muitas empresas se estruturando, começando a treinar os seus profissionais e desenvolver projetos para essa tecnologia, porque é uma grande oportunidade de negócios aqui no nosso país. E isso também tem ajudado o mercado a ganhar mais
eficácia e eficiência nesse elo da cadeia. Olha, para terminar o mês, que foi um mês turbulento no mercado financeiro, com notícias de ida e volta, acho que a entrevista de hoje está fantástica. Rodrigo, obrigado pela gentileza. É um prazer. Esse país acontece, impressionante, né? Com certeza, e com a Solar a gente vai chegar mais longe. Obrigado, Rodrigo Sawal é presidente executivo da Absolar, conversou conosco, aliás, uma notícia extremamente positiva, e os números são eloquentes em relação ao custo mais baixo, à eficiência energética e, claro, a geração de emprego no país que realmente precisa sair desses mais de 13 milhões de desempregados. O cenário econômico, essa notícia boa, termina aqui a semana. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, bom final de semana. Segunda-feira tem Jogo do Brasil, mas a gente está de volta aqui também às 7 horas da noite, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, pela TV Brasil. Até lá!